minha nora dormiu com meu marido uma semana antes de assinarmos os papéis do divórcio. Fingi que não sabia de nada. Na reunião, o advogado me entregou um documento negando meus direitos. Sorri. O que fiz em seguida deixou todos em choque. Que bom ter você aqui. Acompanhe minha história até o final e comente a cidade de onde você está acompanhando para que eu possa ver o alcance da minha história. O sol da tarde filtrava-se pelas cortinas de renda da minha sala de jantar enquanto eu preparava a louça de alta qualidade para o almoço. Sade tinha ligado naquela manhã. Sua voz estava estranhamente tensa quando perguntou se poderíamos conversar. Só nós duas. Algo no tom dela me deu um nó no estômago, mas deixei esse sentimento de lado. Sade era a irmã mais velha da minha nora, Ember, e, embora sempre tivéssemos sido cordiais, não éramos particularmente próximas. Alisei as mãos sobre a toalha de mesa, o mesmo linho creme que eu usava para reuniões familiares havia 30 anos. Aos 64 anos, eu ainda me orgulhava de manter as tradições, de criar um lar acolhedor. A casa estava muito silenciosa ultimamente, só eu rondando por lá. Damon, meu marido há 42 anos, estava distante há meses, sempre arrumando desculpas para trabalhar até tarde ou sumir no escritório. E Wade, nosso filho de 35 anos, estava tão envolvido em seu casamento com Ember que suas visitas se tornaram, na melhor das hipóteses, mais frequentes. A campainha tocou, e eu a abri para encontrar Sade parada na minha porta, segurando a bolsa como um escudo. Ela parecia pálida, com a maquiagem normalmente impecável levemente borrada ao redor dos olhos, como se tivesse chorado. Nain, obrigada por me receber, ela disse, com a voz quase num sussurro. Claro, querida. Entre. Levei-a até a sala de jantar e notei como suas mãos tremiam levemente quando ela colocou a bolsa no chão. Fiz seus sanduíches de pepino favoritos e aquele bolo de limão que você elogiou na Páscoa passada. Ela esboçou um sorriso fraco, mas não tocou na comida que eu havia preparado com tanto cuidado. Em vez disso, encarou as mãos entrelaçadas, os nós dos dedos brancos de tensão. Sade, o que houve? Parece que você viu um fantasma. Ela então olhou para cima, e eu vi algo em seus olhos verdes que me fez gelar o sangue. Dor, culpa e, por baixo de tudo, um amor desesperado. Nain, preciso te contar uma coisa, e não sei como dizer sem destruir tudo. Meu coração começou a bater forte, mas mantive a voz firme. Seja o que for, podemos superar isso juntos. Sade soltou um suspiro trêmulo. Lágrimas se acumularam em seus olhos. É sobre Ember e Damon. O mundo se inclinou ligeiramente, mas me forcei a permanecer imóvel. Minhas mãos se cruzaram calmamente no colo. E eles? Eles estão tendo um caso. As palavras saíram rapidamente, como se ela as tivesse segurado por tanto tempo que elas estavam criando pressão. Eu sabia disso há semanas. Eu os vi juntos naquele pequeno café no centro, perto do escritório do Damon. Eles estavam de mãos dadas, se beijando, agindo como amantes. Senti algo dentro de mim estalar como gelo quebrando em um lago congelado. Mas minha voz permaneceu firme. Você tem certeza? Sade assentiu, miserável. Confrontei a Ember sobre isso. Ela nem tentou negar. Só riu e disse que não era da minha conta. Mas, Nain, as coisas que ela disse sobre você. Sua voz falhou completamente. E então, perguntei, embora parte de mim não quisesse saber. Ela disse que você era velho e chato, que o Damon merecia mais. Disse que, assim que o divórcio fosse finalizado, garantiria que você recebesse o mínimo possível. Ela está planejando isso, Nain, tudo. Ela se casou com Wade para se aproximar da família, do dinheiro. Ela está trabalhando no Damon há meses. A sala girou ao meu redor, mas agarrei a borda da mesa e segurei firme. 42 anos de casamento. Um filho que criei com amor e dedicação. Uma nora que acolhi de braços abertos. Tudo desmoronando por causa da ganância e da traição. Por que você está me contando isso? Sussurrei. Sade estendeu a mão sobre a mesa e agarrou a minha. Porque é errado. Porque você tem sido muito gentil com a nossa família. E você não merece isso. Porque Wade não merece se casar com alguém capaz desse nível de mentira.
Ela fez uma pausa e enxugou os olhos com a mão livre. E porque eu amo meu sobrinho e não suporto ver Ember destruir tudo de bom nesta família. Olhei para nossas mãos unidas, as minhas enrugadas e manchadas pela idade, as dela lisas e jovens. O Wade sabe? Não, e não sei se devo contar a ele. Isso o destruiria. Soltei minha mão e me levantei lentamente. Caminhei até a janela que dava para o jardim que Damon e eu havíamos plantado juntos em nossos primeiros anos. As rosas estavam em plena floração, suas pétalas vermelhas brilhando contra a folhagem verde. Tudo parecia tão normal, tão tranquilo, mas por baixo as raízes estavam apodrecendo. O que você vai fazer? Sade perguntou atrás de mim. Virei-me para ela e algo havia mudado dentro de mim. O choque inicial estava dando lugar a algo mais frio, mais calculista. Passei toda a minha vida adulta cuidando dos outros, resolvendo problemas, mantendo a paz. Mas isso não era algo que pudesse ser resolvido. Nada, eu disse calmamente. Os olhos de Sade se arregalaram. Nada? Vou fingir que nunca ouvi essa conversa. Vou sorrir e bancar a esposa e mãe dedicada, e vou deixá-los pensar que estão ganhando. Mas Sade, querido, alguns jogos exigem paciência, e eu tenho sido paciente há muito tempo. Sentei-me novamente e me servi de uma xícara de chá com mãos firmes. Diga-me, a Ember sabe que você está aqui? Não. Ela acha que estou no trabalho. Ótimo. Precisa continuar assim. Encontrei seus olhos e ela deve ter visto algo ali que a surpreendeu, porque ela se recostou um pouco. Você pode fazer isso por mim? Pode fingir que nunca me contou? Sade assentiu lentamente. Mas e o Wade? E o seu casamento? Tomei um gole de chá, deixando o ritual familiar acalmar meus pensamentos acelerados. Algumas batalhas não são vencidas atacando com armas em punho. Querida, às vezes você tem que deixar seus inimigos pensarem que já venceram. Depois que Sade foi embora, fiquei sentado sozinho na sala de jantar por um longo tempo, olhando para o bolo e os sanduíches intocados. A casa parecia diferente agora, como se as próprias paredes tivessem se deslocado. Cada foto de família na lareira, cada memória compartilhada ligada aos móveis e decorações. Tudo isso contaminado pelo conhecimento do que estava acontecendo sob o meu próprio teto. Quando Damon chegou em casa naquela noite, eu estava na cozinha preparando seu jantar favorito. Carne assada com cenouras e batatas. A mesma refeição que eu fazia toda quinta-feira há 40 anos. Cheira bem, ele disse, sem me olhar nos olhos enquanto afrouxava a gravata. Dia longo no escritório, perguntei gentilmente, como se não soubesse que ele provavelmente tinha passado a hora do almoço com minha nora. O de sempre. Ele desapareceu no andar de cima para se trocar, e eu continuei arrumando a mesa, com movimentos automáticos e precisos. Quando ele voltou, comemos em relativo silêncio, a conversa limitada a assuntos banais sobre o clima e reparos domésticos. Mas eu o observava atentamente agora, notando coisas que eu havia ignorado antes. O jeito como ele checava o celular constantemente, o novo perfume que ele tinha começado a usar. O fato de ele não olhar mais para mim quando falava, 42 anos, e eu só agora estava enxergando meu marido com clareza. Naquela noite, enquanto ele estava deitado ao meu lado em nossa cama king size, olhei para o teto e tomei uma decisão. Eles queriam jogar. Tudo bem. Mas não tinham ideia contra quem estavam jogando. Viver com a consciência da traição era como andar sobre cacos de vidro. Cada sorriso que eu forçava, cada conversa agradável que eu mantinha, cortava mais fundo a minha alma. Mas eu persisti, desempenhando meu papel de esposa e mãe desavisada, enquanto observava cuidadosamente o engano elaborado que se desenrolava em minha própria casa. 3 dias após a revelação de Sade, Ember chegou para o nosso jantar de domingo de sempre. Ela entrou na minha cozinha com um vestido novo de grife, o cabelo loiro impecavelmente penteado e o sorriso brilhante e falso como uma bijuteria. Nain, você está maravilhosa, ela disse, me abraçando com um calor teatral. Adorei o que você fez com as flores na mesa. Retribuiu o abraço, notando o perfume caro que impregnava sua pele. O mesmo cheiro que eu havia sentido nas camisas de Damon ultimamente. Obrigada, querida. O Wade deve chegar logo. Quer um pouco de vinho enquanto esperamos? Isso seria adorável.
Ela se acomodou na ilha da cozinha, cruzando as pernas elegantemente. Na verdade, eu estava esperando que a gente pudesse bater um papo. Só nós duas, garotas. Minhas mãos permaneceram firmes enquanto eu servia o vinho, embora meu coração começasse a disparar. Claro. O que você está pensando? Imber tomou um gole delicado e se inclinou para a frente, conspiradoramente. Estou preocupada com você, Nain. Com você e Damon. A audácia disso quase me tirou o fôlego. Lá estava ela, a arquiteta da destruição do meu casamento, fingindo estar preocupada. Ah, por que você estaria preocupado? Bem, vocês dois parecem tão distantes ultimamente. Nas reuniões de família, há uma tensão. Ela colocou sua mão bem cuidada sobre a minha em um gesto de falsa simpatia. O casamento pode ser muito desafiador depois de tantos anos. Às vezes, a chama simplesmente se apaga. Assenti pensativamente, como se estivesse considerando suas palavras. Sabe, você pode estar certo. Estamos passando por um momento difícil. Os olhos de Imber brilharam com uma satisfação que ela tentou disfarçar com preocupação. Você já pensou em fazer terapia? Ou talvez seja a hora de pensar no que deixaria vocês dois mais felizes a longo prazo. Você acha que deveríamos nos divorciar? Perguntei, com a voz cuidadosamente neutra. Não estou dizendo isso, ela respondeu rapidamente. Mas eu podia ver a excitação por trás da sua fachada preocupada. Eu só acho que a vida é curta demais para ficar em um casamento que não te realiza. Você merece ser feliz, Nain. Você merece alguém que te valorize. A ironia era sufocante. É muito atencioso da sua parte dizer isso. Eu me importo com esta família, ela continuou, sua voz assumindo uma sinceridade praticada. WD gostaria que seus pais fossem felizes, mesmo que isso significasse separados. E, sinceramente, você ainda é uma mulher muito atraente. Tenho certeza de que muitos homens ficariam felizes em ter alguém como você. Sorri e assenti, desempenhando o papel de uma mulher mais velha e ingênua sendo gentilmente guiada em direção ao divórcio por sua nora atenciosa. Lá dentro, eu catalogava cada palavra, cada gesto, cada manipulação calculada. Quando Wade chegou, a dinâmica mudou imediatamente. Imber se transformou na esposa devotada, atenta a cada palavra dele, tocando seu braço constantemente, rindo de suas piadas com exagerado prazer. Mas notei como os olhos dela se voltavam para a porta sempre que o carro de Damon entrava na garagem. Damon entrou na sala de jantar com 20 minutos de atraso, alegando que havia sido detido no escritório. As bochechas de Imber ficaram rosadas quando ele beijou minha bochecha e me cumprimentou, e observei seus olhares se encontrarem por um momento longo demais do outro lado da mesa. Desculpe o atraso, disse Damon, sentando-se em seu lugar de sempre. Crise na conta de Matthews. Sem problemas, respondeu Wade. Estávamos conversando sobre as férias que Imber e eu estamos planejando para o mês que vem. Ah, é verdade, disse Damon, com a atenção subitamente focada. Onde você está pensando em ir? Ainda não decidimos, disse Imber, com a voz mais ofegante do que o normal. Talvez algum lugar quente, tropical, um lugar onde possamos escapar de tudo. O jeito que ela olhou para Damon quando disse para escapar fez meu estômago revirar, mas continuei cortando meu rosbife com mãos firmes, mantendo minha expressão agradável. Isso parece maravilhoso, eu disse. Vocês, jovens, trabalham muito duro. Vocês merecem uma pausa. Depois do jantar, enquanto Wade e eu limpávamos os pratos, Imber e Damon permaneceram à mesa, conversando em tom baixo e íntimo. Eu me esforço para captar fragmentos de suas palavras. Não posso continuar fazendo isso. A voz de Imber era urgente e suplicante. Não vai demorar muito, respondeu Damon, tranquilizando-o. Ela suspeita de alguma coisa. Imber novamente, preocupada. Ela não sabe de nada. Damon, indiferente. Eles estavam errados. Eu sabia de tudo. Mas continuei colocando a louça na máquina, cantarolando baixinho para mim mesma, como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Na semana seguinte, marquei uma consulta com minha advogada. Não a advogada de família que Damon e eu contratávamos havia anos, mas uma mulher perspicaz chamada Patricia Shen, especializada em casos complexos de divórcio.
O escritório dela ficava no centro da cidade, longe dos nossos lugares habituais, o que garantia que eu não seria visto por ninguém que pudesse dar notícias a Damon. Patrícia era mais nova que eu, provavelmente na casa dos 40 anos, tinha olhos escuros e inteligentes e um ar de competência que imediatamente me deixou à vontade. Senhora Morrison, ela disse. Depois de explicar minha situação, preciso perguntar por que você não confrontou seu marido diretamente sobre o caso. Juntei as mãos no colo, escolhendo as palavras com cuidado. Porque quero entender exatamente com o que estou lidando antes de tomar qualquer decisão. Esta casa, nossos bens, nosso legado familiar. Preciso saber qual é minha posição legal. Patrícia assentiu em sinal de aprovação. Abordagem inteligente. Vamos começar com o básico. Como estão os seus bens atualmente? Durante a hora seguinte, revisamos tudo. A casa comprada há 40 anos com o dinheiro do patrimônio da minha família, as contas de investimento acumuladas ao longo de décadas de poupança cuidadosa, o negócio familiar que Damon herdou de seu pai e, o mais importante, o fundo que havia sido estabelecido pelo meu avô, que incluía a casa e várias outras propriedades. Isso é interessante, disse Patrícia, estudando os documentos de confiança que eu havia trazido. Seu avô era bastante visionário. Este fundo tem algumas disposições muito específicas sobre herança e divórcio. Que tipo de provisões? Bem, a casa nunca poderá ser vendida ou transferida para alguém fora da sua linhagem direta. Mesmo se você se divorciar, seu marido não terá direito a ela. E há uma cláusula aqui sobre infidelidade que é bastante incomum para fundos fiduciários estabelecidos naquela época. Meu pulso acelerou. O que está escrito? Patrícia leu o documento. No caso de um casamento ser dissolvido devido a adultério, a parte inocente retém todos os direitos sobre as propriedades do fundo, e a parte infratora perde qualquer direito sobre ativos derivados ou relacionados ao referido fundo. Recostei-me na cadeira, sentindo algo parecido com esperança crescer em meu peito pela primeira vez em semanas. Então, se eu puder provar o caso extraconjugal de Damon, você ficaria com não apenas a casa, mas também com vários outros imóveis e investimentos vinculados ao fundo. Imóveis nos quais seu marido acredita atualmente ter participação, e ele desconhece essas disposições. Patrícia balançou a cabeça. Pelo que você me contou, parece que ele está partindo do princípio de que você teria direito à metade de tudo em um processo de divórcio padrão. Ele não tem ideia das proteções do fundo. Saí do consultório de Patrícia me sentindo mais leve do que me senti nas últimas semanas. Damon e Ember achavam que estavam jogando xadrez, mas nem sabiam todas as peças do tabuleiro. Naquela noite, observei Damon lutar para manter sua fachada de marido dedicado. Ele elogiou minha comida com entusiasmo forçado, perguntou sobre meu dia com interesse artificial e me deu um beijo de boa noite na testa com lábios que haviam beijado outra mulher. Mas eu conseguia ver falhas em sua atuação. A culpa o consumia. Mesmo com sua arrogância o convencendo de que ele estava se safando. Damon, eu disse enquanto nos preparávamos para dormir. Fiquei pensando no que Ember disse outro dia sobre nosso casamento. Ele endireitou as costas para mim enquanto pendurava a camisa. O que tem? Talvez ela esteja certa. Talvez devêssemos considerar nossas opções. Ele se virou e vi algo brilhar em seus olhos. Alívio? Emoção? Você está dizendo que quer o divórcio? Dei de ombros, como se o pensamento não partisse meu coração. Estou dizendo que talvez seja a hora de nós dois buscarmos a felicidade, onde quer que ela nos leve. Damon assentiu lentamente, tentando parecer solene enquanto claramente lutava para conter um sorriso. Se é isso que você quer, Nain, eu só quero que você seja feliz, mentiroso. Mas eu sorri de volta para ele, desempenhando meu papel neste teatro terrível. Quero que nós dois sejamos felizes. Enquanto eu estava deitada na cama naquela noite, ouvindo a respiração satisfeita de Damon ao meu lado, pensei no sorriso triunfante de Ember, no vestido caro e no perfume que ela usava nos jantares de família. Agora, sobre a maneira como ela tocou o ombro do meu filho enquanto planejava sua fuga com o pai dele. Eles se achavam tão espertos. Achavam que já tinham vencido. Não faziam ideia de que o jogo estava apenas começando. O escritório de advocacia Peton & Associates ocupava o último andar de um arranha-céu reluzente no centro da cidade, todo em mármore mogno, projetado para intimidar. Sentei-me na recepção, com as mãos cruzadas calmamente no colo,
enquanto Damon andava de um lado para o outro perto das janelas do chão ao teto, verificando o telefone a cada poucos segundos. Ele ficou nervoso a manhã toda, falando mal de mim durante o café da manhã e resmungando baixinho sobre acabar logo com aquilo. Ember insistiu em vir, alegando que queria apoiar Wade durante esse momento difícil para a família. Ela estava sentada ao lado do meu filho, com a mão pousada possessivamente na coxa dele enquanto sussurrava palavras tranquilizadoras em seu ouvido. WD parecia devastado, com o rosto pálido e abatido. Ele ainda acreditava que o divórcio era uma decisão mútua, um fim triste, mas amigável, para um casamento que simplesmente já havia chegado ao fim. Se ao menos ele soubesse a verdade. Senhora Morrison, Senhor Morrison. Um homem alto, de cabelos grisalhos, usando um terno caro, se aproximou de nós. Sou Richard Petton. Obrigado por terem vindo hoje. Damon escolheu o próprio Petton, alegando que o homem era o melhor advogado de divórcio da cidade. O que Damon não mencionou foi que Petton também era um amigo de longa data do clube de campo. Um detalhe que descobri durante minha própria pesquisa sobre o passado do homem. Fomos levados para uma sala de conferências dominada por uma mesa enorme cercada por cadeiras de couro. Petton sentou-se na cabeceira, espalhando documentos pela superfície polida com eficiência prática. Damon sentou-se à sua direita enquanto eu sentei na cadeira em frente a eles. Wade e Ember se posicionaram na extremidade mais distante da mesa, perto o suficiente para observar, mas distantes dos acontecimentos principais. Antes de começarmos, disse Petton, sua voz carregando a autoridade suave de alguém acostumado a controlar salas cheias de pessoas. Quero garantir que todos entendam que esta é uma dissolução amigável. Ambas as partes expressaram o desejo de lidar com este assunto com dignidade e justiça. Assenti graciosamente. Claro, é isso que nós dois queremos. Damon me lançou um olhar rápido, provavelmente surpreso pelo meu tom cooperativo. Ele esperava resistência, discussões, lágrimas. Em vez disso, eu só tinha sido razoável desde que concordei com o divórcio, o que claramente o deixou perturbado. Excelente, continuou Petton. Agora, vamos analisar o acordo proposto. Ele deslizou uma pasta grossa sobre a mesa para mim. Como você verá, tentamos dividir os bens conjugais de forma equitativa, levando em consideração a duração do casamento e as contribuições de ambas as partes. Abri a pasta e comecei a ler, com uma expressão neutra, mesmo que as palavras na página fizessem meu sangue ferver. De acordo com a proposta de Petton, eu receberia o pequeno apartamento no centro da cidade que havíamos comprado como imóvel para investimento 15 anos atrás, junto com metade da nossa conta poupança conjunta e uma modesta pensão alimentícia mensal. Damon ficaria com a casa da família, o negócio, as propriedades de férias e a maior parte do nosso portfólio de investimentos. Isso parece um tanto tendencioso, eu disse suavemente, sem tirar os olhos dos documentos. Petton pigarreou. Entendo a sua preocupação, Sra. Morrison, mas precisamos considerar a realidade da situação. Seu marido tem sido o principal ganha-pão do casamento, e o negócio exige continuidade na liderança. A casa tem custos de manutenção significativos que seriam difíceis para você administrar com uma renda reduzida. Tradução: eles achavam que eu era velho demais, dependente demais, ingênuo demais para lutar pelo que era meu por direito. Além disso, Petton continuou, com um tom mais condescendente. Há algumas complicações relacionadas especificamente à casa. Parece haver algumas irregularidades na escritura original e na documentação do fundo. Até que essas questões sejam resolvidas, seria prudente deixar a propriedade em nome do Sr. Morrison para evitar complicações legais. Quase ri da audácia daquilo. Eles estavam tentando roubar a casa da minha família usando complicações legais inventadas. Eu conseguia ver Ember sentada mais ereta na cadeira, provavelmente calculando o quanto antes ela conseguiria redecorar o quarto principal. Entendo, eu disse calmamente. E essas irregularidades, quando você espera que sejam resolvidas? Petton acenou com a mão em sinal de desdém. Essas coisas podem levar anos para serem resolvidas. Transferências de propriedade entre gerações, modificações de fundos fiduciários. É bem complexo. Sério, é melhor para todos se mantivermos as coisas simples. Damon se inclinou para frente, sua voz assumindo o tom paciente que ele usava para me explicar negócios complexos ao longo dos anos. Nain, eu sei que não é fácil, mas o Petton sabe do que está falando. Assim,
Você não terá que se preocupar com IPTU, manutenção, todas essas dores de cabeça. O apartamento será perfeito para você. Muito mais administrável. Administrável. Como se eu fosse uma criança que precisasse ser protegida das responsabilidades dos adultos. Olhei ao redor da mesa, observando cada rosto. Peyton, presunçoso e satisfeito com sua manipulação inteligente da linguagem jurídica. Damon, tentando parecer simpático enquanto mal conseguia conter sua excitação por conseguir tudo o que queria. Imber, com os olhos brilhando de triunfo, imaginava-se como dona da casa da minha família. E Wade, meu doce menino, parecendo desconfortável, mas confiante de que seus pais estavam lidando com as coisas de forma justa. Bem, eu disse, fechando a pasta com um estalo suave. Suponho que você tenha pensado em tudo. Peyton sorriu, provavelmente pensando que havia vencido. Tentamos ser minuciosos. Sim. Claro, você pode pedir ao seu próprio advogado para analisar os documentos, mas acho que você verá que tudo é bastante normal para um caso como este. Um caso como este. Uma esposa dedicada de 42 anos sendo descartada para que o marido pudesse brincar de casinha com a esposa do filho. Isso não será necessário, eu disse, pegando a caneta que Peyton ofereceu. Onde eu assino? A sala ficou em silêncio. Até Imber pareceu surpresa com minha rendição imediata. Tem certeza, mãe? Perguntou Wade, com a voz incerta. Talvez você devesse pensar um pouco sobre isso. Virei-me para meu filho, esse bom homem que ainda acreditava em justiça e honestidade porque eu também o criei, e sorri. Querida, às vezes na vida, você precisa saber quando lutar e quando aceitar a realidade. Seu pai e eu tivemos uma boa fase, mas é hora de nós dois começarmos novos capítulos. Damon estava franzindo a testa agora, claramente confuso com minha fácil rendição. Ele esperava uma briga, provavelmente já tinha preparado argumentos e justificativas para justificar o porquê de merecer tudo. Minha concordância o estava deixando nervoso. A assinatura vai aqui, disse Peyton, apontando para uma linha na parte inferior da página final. E aqui, e inicial aqui. Assinei meu nome com traços firmes, cada letra formada com precisão. Nain Elizabeth Morrison, a mesma assinatura que usei em nossa certidão de casamento há 42 anos, quando eu acreditava na eternidade. Pronto, eu disse, largando a caneta e olhando diretamente para Damon. Espero que isso lhe dê tudo o que você procura. Algo brilhou em seus olhos. Então, culpa talvez, ou um reconhecimento tardio do que ele estava destruindo. Mas o momento passou rápido, substituído pela satisfação egoísta de um homem que pensou que havia escapado impune após trair sua esposa. Imber mal conseguia se conter. Ela estendeu a mão e apertou a de Wade, com a voz rouca de excitação. Estou muito orgulhosa da maturidade com que vocês dois estão lidando com isso. É preciso muita força para colocar a família em primeiro lugar. Família em primeiro lugar. A mulher que estava dormindo com o sogro estava me dando um sermão sobre colocar a família em primeiro lugar. Obrigada, querida, eu disse calorosamente. Isso significa muito vindo de você. Enquanto nos preparávamos para sair, Peyton reuniu os documentos assinados com óbvia satisfação. Vou protocolar isso no tribunal amanhã. O divórcio deve ser finalizado em 60 dias. 60 dias até Damon estar livre para se casar com a esposa de seu filho. 60 dias até Imber pensar que estaria morando na casa da minha família. 60 dias até eles descobrirem que alguns jogos têm regras que os jogadores nem sabem que existem. Do lado de fora do prédio, Wade me abraçou forte, com os olhos marejados de lágrimas não derramadas. Mãe, você está bem? Você parece tão calma com tudo isso. Dei um tapinha na bochecha dele. Aquele menino que se parecia tanto com o pai naquela idade, quando Damon ainda tinha alma. Estou bem, querida. Tudo vai dar certo exatamente como deveria. Imber apareceu ao nosso lado. Seus braços deslizaram em volta da cintura de WDE com possessividade praticada. Sua mãe é incrivelmente forte, querida. Ela vai ficar muito mais feliz agora. Tenho certeza que sim, concordei, encontrando seu olhar triunfante com um sorriso sereno. Tenho certeza de que todos nós ficaremos. Enquanto eles se afastavam,
eu podia ouvir a conversa animada de Ember sobre me ajudar a fazer as malas, sobre encontrar uma boa comunidade para aposentados onde eu pudesse fazer amigos da minha idade e sobre como a vida seria muito mais simples para todos agora. Fiquei ali na sombra do arranha-céu, observando meu marido e minha nora celebrarem sua vitória, e senti uma profunda e fria satisfação se instalar em meu peito. Eles achavam que tinham vencido. Achavam que tinham enganado a velha ingênua que passou 42 anos cuidando de todos. Eles não tinham ideia de que exatamente 60 dias depois, quando seu divórcio fosse finalizado e eles tentassem reivindicar seus prêmios, descobririam que algumas propriedades não pertencem a maridos ou esposas, mas a linhagens que remontam a gerações. Caminhei até meu carro com passos firmes, já pensando no telefonema que precisava fazer para Patricia Shen. Havia preparativos para concluir, documentação para reunir e mais alguns movimentos a fazer neste jogo de xadrez que eles nem sabiam que estavam perdendo. O verdadeiro show estava prestes a começar. 2 semanas depois de assinar os papéis do divórcio, eu estava cuidando do meu jardim de rosas quando ouvi o som de pneus triturando cascalho. O carro de WD parou na garagem. Mas algo estava errado. Em vez do aceno alegre de sempre, ele ficou sentado ao volante por um longo momento, com as mãos agarrando o volante como se fosse a única coisa que o mantinha de pé. Quando ele finalmente saiu, pude ver que meu filho estava destruído. Sua aparência normalmente imaculada estava desgrenhada, sua camisa amassada, seu cabelo despenteado. Mas foram os olhos dele que partiram meu coração. Eles tinham um olhar vazio e devastado de alguém cujo mundo acabará de desabar. Wade. Larguei minha tesoura de jardinagem e corri em direção a ele. Querida, o que houve? O que foi? Ele olhou para mim por um momento, abrindo e fechando a boca como se não conseguisse encontrar as palavras. Então seu rosto se contorceu e ele caiu na minha escada da frente como uma marionete cujas cordas foram cortadas. Ela está mentindo para mim, ele sussurrou, com a voz rouca de dor. Todo esse tempo ela estava mentindo. E eu sentei-me ao lado dele, sem confiar em mim mesma para falar. Uma parte de mim queria abraçá-lo e dizer que tudo ficaria bem. Outra parte queria exigir detalhes para finalmente ter a confirmação do que eu já sabia há semanas. Em vez disso, esperei, deixando que ele encontrasse o caminho para a verdade em seu próprio ritmo. Encontrei mensagens de texto, ele continuou, olhando para as mãos. Centenas deles, entre a Ember e o papai. Eles estão planejando tudo isso há meses. Meu coração doeu por ele, mas forcei minha voz a permanecer calma. Planejando o que exatamente? Wade soltou uma risada amarga que não parecia em nada com a do meu filho gentil. O divórcio, o caso. Eles se acharam tão espertos, esperando até você assinar os papéis para fugirem juntos. A Ember estava se gabando para alguém sobre como era fácil manipular vocês dois. As palavras me atingiram como golpes físicos, mesmo sabendo da verdade há semanas. Ouvi-las dos lábios de WD tornou-as reais de uma forma que todas as minhas observações e suspeitas não tinham. Como você descobriu? Perguntei baixinho. Sadie me ligou. A voz de WD estava carregada de gratidão e tristeza. Ela disse que não aguentava mais ver isso acontecer. Ela me disse onde procurar, o que procurar. No começo, achei que ela estava louca, mas depois chequei o celular da Ember enquanto ela estava no chuveiro, e... Ele parou de falar, incapaz de terminar a frase. Eu conseguia imaginar o que aquelas mensagens continham. A excitação, o planejamento, o riso cruel às custas das pessoas que estavam traindo. Sadie vem tentando alertar as pessoas há semanas, continuou Wade. Ela disse que tentou falar com Ember, implorou para que ela parasse, mas Ember apenas riu e disse que tinha trabalhado muito para chegar perto do dinheiro da nossa família para desistir agora. Dinheiro? Claro, tudo se resumia a dinheiro. Não há amor, nem há uma conexão genuína, apenas há cálculos frios sobre bens e herança. Onde está Ember agora? Perguntei. Eu a confrontei esta manhã e mostrei a ela as mensagens que encontrei. Wade enxugou os olhos com as costas da mão. Ela nem tentou negar. Apenas deu de ombros e disse que eu era ingênua se achava que ela realmente me amava. Disse que meu pai poderia dar a ela coisas que eu nunca pude. A crueldade casual daquilo me tirou o fôlego. Desconsiderar anos de casamento, zombar do amor de um bom homem que não fizera nada além de apreciá-la, era algo incompreensível. Eu a expulsei, disse Wade, com a voz ganhando força.
Disse a ela que tinha 1 hora para arrumar as coisas e sair de casa. Ela riu de mim. Mamãe disse que não importava, porque logo ela estaria morando em um lugar muito melhor. Um lugar muito melhor. A casa da minha família, que ela acreditava que em breve seria dela. Sinto muito, querido, eu disse, finalmente me permitindo tocar seu ombro. Você não merecia nada disso. Wade então olhou para mim, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Como você consegue ficar tão calmo com isso? Papai também te traiu. Ele jogou fora 42 anos de casamento por ela. Estudei o rosto do meu filho, esse homem que criei para acreditar na bondade e na lealdade, e tomei uma decisão. Ele merecia saber que não estava sozinho nisso, que outra pessoa estava lutando pelo que era certo. Wade, tem uma coisa que preciso te contar sobre o divórcio, sobre o que realmente aconteceu no escritório daquele advogado. Durante a hora seguinte, contei-lhe tudo sobre o aviso de Sade, sobre minhas semanas de observação cuidadosa, sobre Patricia Shen e as cláusulas de confiança das quais Damon e Ember não sabiam nada. WD a ouviu em silêncio atordoado enquanto eu explicava como eu deliberadamente desempenhei o papel de esposa ingênua e derrotada enquanto reunia evidências e preparava minha resposta real. Você sabia, ele sussurrou quando terminei. Todo esse tempo, você sabia o que eles estavam fazendo. Eu sabia, confirmei. E eu os deixei pensar que tinham vencido porque às vezes a melhor estratégia é deixar seus oponentes revelarem exatamente quem eles são antes de você fazer sua jogada. WD olhou para mim como se me visse pela primeira vez. Mãe, eu não fazia ideia de que você era tão estratégica. Eu sorri tristemente. 42 anos de casamento ensinam muito sobre as pessoas, querida, inclusive quando brigar e quando esperar o momento certo. Então, o que acontece agora quando o pai descobre sobre o fundo? Isso depende dele e de Ember. Levantei-me e tirei a sujeira das minhas roupas de jardinagem. Eles fizeram suas escolhas. Agora eles terão que arcar com as consequências. Wade também se levantou, parecendo mais consigo mesmo do que quando chegou. E nós? Quer dizer, eu sei que Ember é minha esposa, ou era minha esposa, mas não posso fingir que isso não aconteceu. Você não precisa fingir nada, assegurei-lhe. Você é a parte inocente em tudo isso. Você tem todo o direito de se proteger. Como se tivesse sido convocado pela nossa conversa, outro carro entrou na garagem. Desta vez foi Sade, com o rosto ansioso enquanto ela corria em nossa direção. Wade, sinto muito, ela disse, com a voz carregada de emoção. Eu sei que a culpa é toda minha. Se eu não tivesse te dito para olhar. Você me salvou, Wade interrompeu, com a voz firme. Se você não tivesse me avisado, eu teria passado meses ou anos casada com alguém que estava me usando. Você me salvou de desperdiçar minha vida com uma mentira. Os olhos de Sade se encheram de lágrimas. Eu deveria ter dito algo antes. Eu deveria ter te protegido melhor. Observei os dois, notando como a angústia genuína de Sade contrastava fortemente com a manipulação calculada de Ember. Enquanto Ember era toda afiada e tinha intenções ocultas, Sade irradiava calor e sinceridade. Mesmo em sua culpa e dor, ela estava pensando no bem-estar de WDE. Sade, eu disse gentilmente. Você fez exatamente a coisa certa. Você escolheu lealdade e honestidade em vez de conveniência familiar. Isso exige muita coragem. Ela olhou para mim com gratidão e surpresa. Eu estava com tanto medo que você me odiasse por trazer isso para sua família. Minha querida, você não trouxe nada para nossa família. Você revelou o que já estava aqui, apodrecendo na escuridão. Agora podemos lidar com isso na luz. WDS se aproximou de Sade, com a mão pairando perto do ombro dela como se quisesse confortá-la, mas não tivesse certeza se era apropriado. Sade, preciso que você saiba o quanto sou grata. Não só por me avisar, mas por ser honesta quando seria mais fácil ficar em silêncio. O olhar que trocaram era carregado de algo novo e hesitante. Não romance, ainda não, mas o reconhecimento de valores compartilhados, de feridas semelhantes, da possibilidade de que algo bom pudesse brotar das cinzas daquela traição. Eu deveria ir, disse Sade de repente, como se percebesse que estava se intrometendo em uma crise familiar. Vocês dois precisam de tempo para processar tudo isso. Na verdade, disse Wade rapidamente. Você gostaria de ficar para o jantar?
A mamãe faz o melhor assado do condado, e acho que todos nós precisamos de uma conversa normal agora. Sade olhou para mim pedindo permissão e eu assenti calorosamente. Eu adoraria que você ficasse. Já faz muito tempo que não temos uma conversa honesta à mesa. Enquanto nós três caminhávamos em direção à casa, senti algo mudar no ar ao nosso redor. A nuvem tóxica que pairava sobre nossa família estava finalmente começando a se dissipar. A traição de Ember foi devastadora, mas também revelou o verdadeiro caráter de todos os envolvidos. Wade era mais forte do que eu imaginava, capaz de enfrentar verdades difíceis e tomar decisões difíceis. Sade estava provando ser tudo o que sua irmã não era. Leal, honesta, altruísta, e eu havia redescoberto minha própria força, minha capacidade de planejar, esperar e lutar pelo que importava. Naquela noite, enquanto estávamos sentados em volta da mesa da cozinha compartilhando histórias e risadas, observei Wade e Sade juntos. Havia algo de cura na conexão deles, um reconhecimento de que ambos haviam sido traídos por alguém que amavam. Mas essa traição não precisava defini-los. Sabe, disse Sade baixinho enquanto limpávamos os pratos. A Ember sempre dizia que eu era muito mole, muito confiante. Ela dizia que pessoas boas terminam em último. Wade fez uma pausa em seu trabalho e olhou para ela atentamente. Eu costumava pensar que ser decente bastava. Que se você tratasse bem as pessoas e confiasse nelas, elas fariam o mesmo por você. E agora? Perguntei, curiosa sobre como essa experiência mudaria meu filho. Wade olhou para Sade e depois para mim novamente. Agora, acho que ser decente ainda é a escolha certa, mas isso não significa que você precise ser ingênuo. Você pode ser gentil e ainda se proteger. Você pode confiar em pessoas que provam que merecem. Quando a noite chegou ao fim e Sade se preparou para sair, Wade a acompanhou até o carro. Pela janela da cozinha, observei-os conversando baixinho na entrada da garagem. Uma conversa íntima e sincera. Quando ele finalmente voltou para casa, havia algo diferente em sua expressão. Ela é extraordinária, ele disse simplesmente. Sim, ela é. Eu concordei. Muito diferente da irmã. Wade assentiu pensativamente. Fico pensando no que você disse antes sobre deixar as pessoas revelarem quem realmente são. A Ember me mostrou exatamente quem ela era, mas eu estava cego demais para enxergar. Mas a Sade também tem me mostrado quem ela é. E eu quase perdi porque estava tão focado na pessoa errada. O coração cura Wade e, quando isso acontece, ele geralmente enxerga com mais clareza do que antes. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir na casa que em breve seria legalmente minha novamente, pensei nas estranhas reviravoltas que a vida toma. A traição de Ember foi devastadora, mas também criou oportunidades para a verdade, para uma conexão genuína, para novos começos baseados na honestidade e não na mentira. Ao tentar destruir nossa família, Ember revelou sua força. Ela se desfez de todas as pretensões e falsas lealdades, deixando apenas o que era real e valia a pena preservar. Amanhã, ligarei para Patricia Shen e começarei a fase final do meu plano. Mas esta noite, senti algo que não sentia há meses: esperança. A ligação veio numa manhã de terça-feira, exatamente 63 dias depois de eu ter assinado os papéis do divórcio no escritório de Peyton. Eu estava tomando café na minha varanda, observando o nascer do sol pintar o céu em tons de dourado e rosa, quando meu telefone tocou. O nome de Damon apareceu na tela e, pela primeira vez em meses, senti genuína diversão ao atender. Olá, Damon. Que diabos você fez? Sua voz estava rouca de pânico e raiva, toda a pretensão de civilidade abandonada. Tomei um gole tranquilo do meu café antes de responder. Bom dia para você também. Estou bem. Obrigada por perguntar. O tempo está ótimo hoje. Não brinque comigo, Nain. Meu advogado ligou há uma hora. Ele disse que tem um problema com a casa. Algo sobre um fundo que ninguém mencionou antes. Ah, isso. Mantive a voz leve e coloquial. Sim, imagino que tenha sido uma grande surpresa. O silêncio do outro lado da linha foi longo o suficiente para que eu me perguntasse se ele havia desligado. Então sua voz voltou mais baixa e perigosa do que antes. Você sabia. Você sabia dessa confiança o tempo todo, não é? Claro que eu sabia. É o fundo da minha família, Damon.
Meu avô criou para proteger nossa propriedade exatamente desse tipo de situação. Esse tipo de situação? Sua voz falhou de indignação. Estamos nos divorciando. Isso é normal, Nain. Pessoas se divorciam todos os dias. Levantei-me e caminhei até a beira da varanda, olhando para o jardim que minha avó havia plantado, que minha mãe havia cuidado e que eu havia cuidado com carinho por 40 anos. Você tem razão. As pessoas se divorciam todos os dias, mas geralmente não cometem adultério com a nora enquanto planejam roubar a casa da família da esposa. A inspiração rápida me disse que ele não esperava um confronto tão direto. Durante semanas eu havia desempenhado o papel da esposa confusa e magoada. Agora ele estava ouvindo a mulher que planejara sua ruína enquanto ele celebrava sua esperteza. Há quanto tempo você sabe? Ele perguntou finalmente. Tempo suficiente, respondi. Tempo suficiente para documentar tudo. Tempo suficiente para proteger o que importa. Tempo suficiente para ver você e Imber planejando seu futurinho juntos na casa da minha família. Nossa casa, ele corrigiu automaticamente. Mas não havia mais convicção em sua voz. Não, Damon. Nunca na nossa casa. A escritura sempre foi em fideicomisso. Você teve permissão para morar aqui como meu marido, mas nunca possuiu nem um tijolo sequer. E agora que escolheu terminar nosso casamento por adultério, perdeu qualquer direito de permanecer aqui. Outro longo silêncio. Então, com uma voz que soava como a de um homem vendo seu mundo desabar. Para onde eu devo ir? A qualidade patética da pergunta quase me fez sentir pena dele. Quase. Imagino que você e a Imber vão dar um jeito. Afinal, vocês duas são tão espertas. Nain, por favor. Não podemos resolver isso? Eu sei que cometi erros, mas... Erros? Interrompiu, minha voz soou áspera pela primeira vez. Porque erros são esquecer de comprar leite ou faltar a um aniversário. O que você fez foi uma traição deliberada a tudo que construímos juntos. O que você fez foi seduzir a esposa do nosso filho e planejar roubar minha herança. Isso não são erros, Damon. Foi isso que você escolheu se tornar. Ouvi uma voz feminina ao fundo, estridente e exigente. Imber, sem dúvida querendo saber o que estava acontecendo com seus planos cuidadosamente traçados. Preciso ir, disse Damon, com a voz derrotada. Mas isso não acabou. Sim, respondi calmamente. Já acabou há algum tempo. Você só não percebeu ainda. Depois de desligar, sentei-me novamente e terminei meu café em silêncio e paz. O telefone tocou várias vezes. O número do Damon, depois um número desconhecido que provavelmente era da Imber, mas não atendi. Eu não tinha mais nada a dizer a nenhum deles. Uma hora depois, o carro de Wade parou na garagem. Ele parecia sombrio, mas determinado, enquanto subia os degraus da varanda, com Sadie ao seu lado segurando uma pasta de papel pardo. Mãe, precisamos conversar, ele disse sem rodeios. Claro. Venha sentar-se. Wade sentou-se na cadeira à minha frente enquanto Sadie se sentou ao lado dele, a proximidade demonstrando o vínculo crescente entre eles. Nas últimas semanas, eles se tornaram inseparáveis, encontrando consolo e compreensão em sua experiência compartilhada de traição. Sadie tem me ajudado a arrumar as coisas da Imber, começou Wade. Encontramos alguns documentos que acho que você precisa ver. Sadie abriu a pasta e tirou uma pilha de papéis. Estavam escondidos num cofre no armário da Imber. Acho que mostram há quanto tempo isso foi planejado. O primeiro documento foi uma cópia do testamento do meu avô, anotado pela caligrafia de Imber, com notas sobre valores de propriedade e leis de herança. O segundo era uma linha do tempo meticulosamente detalhada mostrando quando ela havia planejado seduzir Damon, quando eles iniciariam os procedimentos de divórcio e quando esperavam tomar posse da casa, mas foi o terceiro documento que me fez gelar o sangue. Era uma apólice de seguro de vida minha, feita por Imber há 6 meses, alistando-se como beneficiária. Ela falsificou sua assinatura, disse Sadie calmamente. Verifiquei com a seguradora. Eles não têm nenhum registro de que você tenha concordado com esta apólice. O rosto de WDE estava pálido de fúria. Ela não estava apenas planejando roubar de você, mãe. Ela estava planejando. Ele não conseguiu terminar a frase.
Fiquei olhando a apólice, sentindo um arrepio que não tinha nada a ver com o ar da manhã. A mulher que eu acolhi na minha família, a quem eu tratava como uma filha, estava planejando não apenas minha ruína financeira, mas potencialmente algo muito pior. Tem mais, continuou Sage, pegando um e-mail impresso. Isto é de uma investigadora particular que Imber contratou para investigar os bens da sua família. Ela vem pesquisando o fundo há meses, tentando encontrar brechas. O relatório do investigador foi minucioso e assustador. Detalhou não apenas as disposições do fundo, mas também minhas rotinas diárias, meu histórico médico, meus relacionamentos com vizinhos e amigos. Imber estava me estudando como um predador estuda sua presa. Wade, preciso que você leve esses documentos para a polícia, eu disse. Minha voz estava firme, apesar da confusão no peito. Apenas a falsificação de uma apólice de seguro já é um crime. Já está feito, ele respondeu. Liguei para o detetive Martinez esta manhã. Ele está abrindo uma investigação sobre roubo de identidade e fraude de seguro. Ficamos em silêncio por um momento, absorvendo toda a extensão da traição de Imber. Ela não tinha sido apenas infiel. Ela vinha planejando sistematicamente destruir toda a nossa família. Tem mais uma coisa, disse Sage hesitantemente. Algo que eu provavelmente deveria ter te contado semanas atrás. Wade pegou a mão dela, encorajando-a. Vá em frente. Imber não é apenas manipuladora e gananciosa. Ela é perigosa. Não é a primeira vez que ela faz algo assim. A voz de Sage era quase um sussurro. Nossa tia Eleanor morreu há 2 anos. Um ataque cardíaco repentino. Muito inesperado. Imber estava cuidando dela na época, ajudando com seus medicamentos. As implicações pairavam no ar como uma nuvem tóxica. WDE apertou ainda mais a mão de Sage. O médico disse que isso poderia acontecer com qualquer um, continuou Sage. Eleanor tinha um problema cardíaco, e às vezes essas coisas simplesmente acontecem, mas depois, Imber herdou a casa e as economias de Eleanor, e ela parecia muito feliz com isso. Não aflita como seria de se esperar, mas satisfeita. Você contou isso à polícia? Perguntei. Sage assentiu. O detetive Martinez também está investigando a morte de Eleanor. Ele disse que talvez consigam exumar o corpo se encontrarem evidências suficientes para justificar uma investigação. Fomos interrompidos pelo som de um carro entrando na garagem com agressividade desnecessária. Através das árvores, pude ver a Mercedes de Damon, seguida por um pequeno caminhão de mudança. Imber emergiu do banco do passageiro como uma fúria, sua fachada perfeita finalmente quebrando para revelar o predador calculista por baixo. Essa é a minha deixa para entrar, eu disse, me levantando. Wade, você e Sage se importariam de cuidar disso? Acho que não consigo olhar para nenhum dos dois agora sem dizer algo que possa me arrepender. Da janela da minha sala de estar, observei o confronto se desenrolar no meu jardim da frente. Imber gritava com Wade, seu rosto contorcido de raiva enquanto apontava para casa. Damon estava ao lado do caminhão de mudança, com os ombros caídos em derrota. 2 carregadores corpulentos esperavam incertos, sem saber se deveriam descarregar sua carga. A voz de WD ecoou pelo vidro, calma, mas implacável. Você não é bem-vinda aqui, Imber. Nenhum de vocês é. Esta é a minha casa, gritou Imber. Assinamos os papéis. É nosso. Não, disse Sage, dando um passo à frente para ficar ao lado de Wade. Nunca foi e nunca será. O olhar que Imber lançou para sua irmã era puro veneno. Você fez isso. Você os envenenou contra mim? Você só está com inveja porque eu encontrei uma saída da nossa família patética e você continua preso sendo um ninguém. Prefiro não ser ninguém do que ser você, respondeu Sage calmamente. Imber avançou como se fosse atacar a irmã, mas Wade se colocou entre elas, e sua presença foi suficiente para impedir seu avanço. Por um momento, os 3 formaram uma imagem. Wade e Sage, unidos em sua força e integridade. Imber, isolada em sua raiva e desespero. Saia da minha propriedade, disse Wade, sua voz carregada de uma autoridade que eu nunca tinha ouvido antes. Vocês 2 têm 5 minutos para entrar naquele caminhão e ir embora ou eu vou chamar a polícia. Damon finalmente falou, sua voz cansada e quebrada. Vamos, Imber. Acabou.
Mas Ember não estava pronta para aceitar a derrota. Ela se virou em direção à casa, com o olhar arregalado ao me avistar na janela. Isso não acabou, ela gritou. Você se acha muito inteligente, mas eu sei coisas sobre esta família. Sei segredos que podem destruir todos vocês. Abri a janela um pouco e minha voz ecoou claramente pelo pátio. Os únicos segredos que serão destruídos hoje são os seus, querida. O detetive Martinez está muito interessado no seu relacionamento com sua tia, Eleanor. A cor desapareceu do rosto de Ember tão rapidamente que pensei que ela fosse desmaiar. Damon agarrou o braço dela, puxando-a em direção ao caminhão com urgência repentina. Estamos indo embora, ele gritou. Estamos saindo agora mesmo. Quando o caminhão de mudança partiu, seguido pela Mercedes de Damon, senti algo se soltar no meu peito. Os estranhos que invadiram minha casa, que planejaram roubar meu legado e possivelmente algo pior, finalmente tinham ido embora. Wade e Sage entraram, ambos parecendo emocionalmente esgotados, mas vitoriosos. Acabou, disse Wade, desabando na minha poltrona favorita. Eles realmente se foram. A parte da casa acabou, corrigi gentilmente. Mas Ember ainda precisa enfrentar as consequências do que fez. A falsificação, a fraude, possivelmente a morte de Eleanor. A justiça é lenta, mas é. Sage se enrolou no sofá, parecendo mais jovem e vulnerável do que seus 30 anos. Continuo pensando que deveria sentir pena dela. Afinal, ela é minha irmã, mas eu não consigo. Ela escolheu esse caminho passo a passo, decisão após decisão. Você não deve simpatia a ela, assegurei-lhe. Ela fez suas escolhas. Agora ela pode conviver com elas. Da janela da minha sala de estar, observei o confronto se desenrolar no meu jardim da frente. Ember gritava com Wade, seu rosto contorcido de raiva enquanto apontava para casa. Damon estava ao lado do caminhão de mudança, com os ombros caídos em derrota. 2 carregadores corpulentos esperavam incertos, sem saber se deveriam descarregar sua carga. A voz de WD ecoou pelo vidro, calma, mas implacável. Você não é bem-vinda aqui, Ember. Nenhum de vocês é. Esta é a minha casa, gritou Ember. Assinamos os papéis. É nosso. Não, disse Sage, dando um passo à frente para ficar ao lado de Wade. Nunca foi e nunca será. O olhar que Ember lançou para sua irmã era puro veneno. Você fez isso. Você os envenenou contra mim. Você só está com inveja porque eu encontrei uma saída da nossa família patética e você continua preso sendo um ninguém. Prefiro não ser ninguém do que ser você, respondeu Sage calmamente. Ember avançou como se fosse atacar a irmã, mas Wade se colocou entre elas, e sua presença foi suficiente para impedir seu avanço. Por um momento, os 3 formaram uma imagem. Wade e Sage, unidos em sua força e integridade. Ember, isolada em sua raiva e desespero. Saia da minha propriedade, disse Wade, sua voz carregada de uma autoridade que eu nunca tinha ouvido antes. Vocês 2 têm 5 minutos para entrar naquele caminhão e ir embora ou eu vou chamar a polícia. Damon finalmente falou, sua voz cansada e quebrada. Vamos, Ember. Acabou. Mas Ember não estava pronta para aceitar a derrota. Ela se virou em direção à casa, com o olhar arregalado ao me avistar na janela. Isso não acabou, ela gritou. Você se acha muito inteligente, mas eu sei coisas sobre esta família. Sei segredos que podem destruir todos vocês. Abri a janela um pouco e minha voz ecoou claramente pelo pátio. Os únicos segredos que serão destruídos hoje são os seus, querida. O detetive Martinez está muito interessado no seu relacionamento com sua tia, Eleanor. A cor desapareceu do rosto de Ember tão rapidamente que pensei que ela fosse desmaiar. Damon agarrou o braço dela, puxando-a em direção ao caminhão com urgência repentina. Estamos indo embora, ele gritou. Estamos saindo agora mesmo. Quando o caminhão de mudança partiu, seguido pela Mercedes de Damon, senti algo se soltar no meu peito. Os estranhos que invadiram minha casa, que planejaram roubar meu legado e possivelmente algo pior, finalmente tinham ido embora. Wade e Sage entraram, ambos parecendo emocionalmente esgotados, mas vitoriosos. Acabou, disse Wade, desabando na minha poltrona favorita. Eles realmente se foram.
A parte da casa acabou, corrigi gentilmente. Mas Ember ainda precisa enfrentar as consequências do que fez. A falsificação, a fraude, possivelmente a morte de Eleanor. A justiça é lenta, mas é. Sadie se enrolou no sofá, parecendo mais jovem e vulnerável do que seus 30 anos. Continuo pensando que deveria sentir pena dela. Afinal, ela é minha irmã, mas eu não consigo. Ela escolheu esse caminho passo a passo, decisão após decisão. Você não deve simpatia a ela, assegurei-lhe. Ela fez suas escolhas. Agora ela pode conviver com elas. Estamos construindo um caso de homicídio de primeiro grau. As impressões digitais de Amber foram encontradas nos frascos de remédios, e descobrimos que ela vinha pesquisando os efeitos da digitalina online semanas antes da morte de Eleanor. Senti um frio que não tinha nada a ver com o ar de novembro. E o Damon? Não há provas de seu envolvimento na morte de Eleanor, mas ele foi acusado de cúmplice nos esquemas de fraude. Sua cooperação com a investigação provavelmente resultará em uma pena reduzida. Depois que Martinez foi embora, ficamos sentados na sala absorvendo as notícias. A justiça finalmente estava sendo feita, mas de alguma forma parecia vazia. Eleanor ainda estava morta. O casamento de WDE ainda estava destruído. E 42 anos da minha vida ainda foram construídos sobre uma base que desmoronou no momento em que meu marido escolheu a traição em vez da lealdade. Você está bem, mãe? Perguntou Wade, notando meu silêncio. Pensei na questão cuidadosamente. Estou aliviada, eu disse finalmente. Aliviado por Ember não poder machucar mais ninguém. Aliviado por Eleanor conseguir justiça. Mas, principalmente, estou aliviado por termos sobrevivido a isso com nossa integridade intacta. Sadie estendeu a mão e apertou a minha. Fico pensando em todos os "e-se". E se eu não tivesse te contado sobre o caso? E se você não soubesse do fundo? E se Ember tivesse conseguido? Mas ela não fez isso, ressaltou Wade. E estamos todos mais fortes agora por causa disso. Ele estava certo. Os últimos 6 meses nos testaram de maneiras que eu nunca imaginei, mas saímos mais conectados, mais honestos um com o outro, mais conscientes do que realmente importava. Os Hendersons chegaram logo depois, seguidos por Patricia Shen e seu marido, que eu havia convidado depois de descobrir que tínhamos o mesmo amor pela jardinagem. A sala de jantar estava cheia de conversas e risos, o tipo de calor genuíno que não pode ser fabricado ou manipulado. Quando nos sentamos para jantar, olhei ao redor da mesa para os rostos reunidos ali. Amigos de verdade, família escolhida, pessoas que se importam umas com as outras sem interesses ou cálculos. Era isso que Ember nunca tinha entendido. Que a verdadeira riqueza não se mede em valores de imóveis ou contas bancárias, mas na qualidade dos relacionamentos que você constrói. Antes de comermos, eu disse, levantando-me e erguendo minha taça de vinho, quero dizer uma coisa. A conversa se acalmou e todos os olhos se voltaram para mim. Este ano foi um dos mais difíceis da minha vida. Perdi um casamento que pensei que duraria para sempre. Descobri que alguém que eu amava era capaz de uma traição inimaginável. Descobri que minha família estava sob ataque interno. Fiz uma pausa, encontrando cada par de olhos ao redor da mesa, mas também aprendi que sou mais forte do que jamais imaginei. Aprendi que meu filho é um homem íntegro que escolhe o amor em vez da vingança. Aprendi que às vezes os maiores presentes vêm disfarçados de perdas. Olhei diretamente para Sadie, a mulher que teve a coragem de falar a verdade quando o silêncio teria sido mais fácil. Aprendi que família não é só sangue. É sobre pessoas que te apoiam quando o mundo tenta te destruir. Pessoas que escolhem a honestidade em vez da conveniência, a lealdade em vez do interesse próprio. Wade se levantou e ergueu seu próprio copo. Para a mamãe, que nos ensinou que a graça sob pressão não é apenas um ditado, é um modo de vida. Para Nain, acrescentou Patrícia, que provou que paciência e planejamento podem superar qualquer adversário. Para novos começos, disse Sadie suavemente. E escolhemos famílias na medida em que nascemos. Enquanto brindávamos, senti uma profunda sensação de realização. Não porque a história tivesse acabado. Wade e Sadie se casariam na primavera. Haveria netos eventualmente. A vida continuaria com todas as suas alegrias e desafios. Mas porque finalmente entendi quem eu era, além de ser a esposa de Damon ou a mãe de WDE,
eu era Nain Morrison, guardiã do legado da minha família, protetora do que importava, sobrevivente da traição e arquiteta do meu próprio futuro. Depois do jantar, enquanto nossos convidados se preparavam para ir embora, Patrícia me puxou de lado. Você já pensou no que fará com o condomínio no centro da cidade? Ela perguntou. Aquele do acordo de divórcio? Eu sorri. Estou pensando em transformá-lo em um refúgio para mulheres que estão reconstruindo suas vidas após o divórcio. Nada grandioso ou institucional, apenas um lugar tranquilo onde alguém pode ficar enquanto descobre o próximo capítulo da vida. Patrícia assentiu em sinal de aprovação. A Ember provavelmente pensou que estava tirando algo valioso de você com aquele acordo. Ela não tinha ideia de que estava te dando uma maneira de ajudar outras mulheres em situações semelhantes. Irônico, não é? A ganância dela se tornou a base para algo genuinamente útil. Mais tarde naquela noite, depois que Wade e Sadie foram para o apartamento deles, caminhei pela casa silenciosa, apagando as luzes e verificando as fechaduras. O mesmo ritual que eu realizava há 40 anos. Mas agora parecia diferente. Tranquilo em vez de rotineiro, seguro em vez de automático. No meu quarto, abri o porta-joias onde guardava meus pertences mais preciosos. Além do colar de pérolas que minha mãe me deu. Além da pulseira de ouro da minha avó, encontrei o que procurava. Minha aliança de casamento original. A aliança de ouro simples que Damon colocou no meu dedo quando éramos jovens e cheios de sonhos. Segurei-o contra a luz do abajur e estudei a inscrição dentro dele. Para sempre e sempre durou 42 anos. Sempre terminava no dia em que ele escolhia outra mulher em vez de sua família. Mas isso não apagou os bons anos, o amor que tinha sido real, mesmo que não tivesse sido permanente. Coloquei o anel de volta na caixa, não com raiva ou tristeza, mas com aceitação. Aquele capítulo da minha vida estava encerrado, mas a história continuou. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto do Wade. Obrigada por um dia de ação de graças incrível, mãe. Sadie e eu somos muito gratos por ter você em nossas vidas. Respondi, obrigada por se tornar o homem que eu sempre soube que você seria. Durma bem. Uma segunda mensagem apareceu. Esta é do Sadie. Nunca tive uma mãe que acreditasse em mim como você. Obrigada por me mostrar o que é a verdadeira força. Enxuguei as lágrimas que brotaram em meus olhos. Aos 64 anos, eu estava descobrindo que alguns dos maiores presentes da vida vêm no segundo ato. Quando você finalmente entende seu valor e se recusa a aceitar menos, a casa se acomodou ao meu redor com riachos e dimensões familiares. Os sons de uma estrutura que resistiu a muitas tempestades e resistiria a muitas outras. Pensei na minha avó, que criou 5 filhos nesta casa durante a depressão. Pensei na minha mãe, que manteve o local como um santuário durante a Segunda Guerra Mundial, quando meu pai estava no exterior. Eu fazia parte de uma longa linhagem de mulheres fortes que protegiam o que importava e enfrentavam a adversidade com graça e determinação. Ember tentou quebrar aquela corrente, mas só conseguiu torná-la mais forte. Amanhã, eu começaria a planejar o refúgio para mulheres divorciadas usando o apartamento que deveria ser meu prêmio de consolação. No mês seguinte, eu ajudaria Wade e Sadie a planejar o casamento deles, que aconteceria no jardim onde minha avó se casou com meu avô há 80 anos. Mas hoje à noite, eu simplesmente ficaria grato pela sobrevivência, pela descoberta, pelo conhecimento de que em qualquer idade, em qualquer fase da vida, nunca é tarde demais para descobrir quem você realmente é, quando tudo que é falso é eliminado. Do lado de fora da minha janela, o vento de novembro farfalhava nos galhos nus do carvalho que Damon e eu plantamos em nosso 10º aniversário. Resistiu a tempestades, secas e inúmeras estações de mudanças. Assim como eu, ele se dobrou, mas não quebrou, resistiu e ficou mais forte. Na primavera, ela floresceria novamente, e eu também. Agora, estou curioso sobre você que está ouvindo a minha história. O que faria se estivesse no meu lugar? Já passou por algo parecido? Comente abaixo. E enquanto isso, deixo na tela final outras 2 histórias que são as preferidas do canal e que com certeza vão te surpreender. Obrigado por assistir até aqui.